Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui, ó. Prestem atenção. Deixa eu perguntar aqui uma coisa para vocês. Quem sabe me dizer o que significa a palavra evangelho? É uma palavra muito importante, vocês devem ouvir muito sobre ela. Você já ouviu em algum lugar? Quem pode me dizer o que significa a palavra evangelho? A boa notícia. Muito bem. É isso mesmo, boa notícia. A palavra evangelho, presta bem atenção aqui, ó. Vou ensinar grego para vocês. Aí quando o papai e a mamãe forem falar com vocês, aí vocês dizem, ó, papai, mamãe, eu já sei até grego agora. A palavra evangelho, ela é a junção de duas palavras em grego. Olha só. Vamos repetir comigo, ó, a palavra, ó. Eu. Ih, muito fraco. Repete comigo. Eu. Ok, agora eu ouvi. E angelion. De novo. Angelion. Eu, angelion, que significa bom ou boa, mensagem ou notícia, uma boa novidade que foi contada. Agora, a coisa mais importante é saber, afinal de contas, que notícia é essa? Qual é essa boa notícia? Quem sabe aqui me dizer qual é a boa notícia? Porque já que o evangelho é uma boa notícia, a vinda de Cristo, isso mesmo. A boa notícia que a Bíblia conta para a gente como o centro da nossa vida é que Jesus veio ao mundo. Que nós somos pecadores, mas que Ele salva pecadores. Jesus salva pecadores, isso é maravilhoso. E é por isso que o Evangelho está no centro de toda a vida, inclusive na de vocês. Aqueles que creem nessa boa notícia, eles herdam a vida eterna. Aqueles que não creem, eles vão para um lugar chamado inferno, que é bem mais quente que aqui, pode ter certeza. Por isso, todos nós somos chamados para ouvir a boa notícia e crer na boa notícia. E assim, nós podemos amar a Deus e viver segundo a sua vontade. Vamos dizer comigo de novo, então, as duas palavras gregas para ver se vocês aprenderam mesmo. Eu, angelion. Evangelion é a palavra evangelho. Então agora, quando papai e mamãe forem perguntar para vocês o que é o evangelho, vocês já sabem dizer. É o Evangelion. É a boa notícia que Jesus veio e salva pecadores. Vamos fechar os olhos comigo aqui, ó. Vamos fechar os olhos para a gente orar. Todo mundo fecha o olhinho. Isso. Ó Deus, Deus maravilhoso. O Senhor que enviou o Teu Filho Jesus Cristo. Nós te suplicamos, ó Pai, nessa noite. Abençoa nossos filhos, para que eles creiam no Evangelho, para que eles amem o Evangelho, e para que eles queiram viver segundo o Evangelho. Ó Deus, abençoa para que possam crescer, conhecendo mais e mais do Teu Evangelho, e vivendo segundo Ele para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Podem voltar lá para perto do papai e da mamãe, que eu vou continuar a falar sobre o Evangelho. Graça e paz, meus irmãos, uma boa noite. Como disse pela manhã, é uma alegria poder estar com os irmãos novamente, depois desse tempo de férias, e poder adorar a Deus com a igreja. Não que eu tenha deixado de adorar a Deus com outras igrejas, mas com essa aqui, afinal de contas, a gente tira férias, mas não tira férias da igreja, e muito menos de Jesus, né? Eu sei que tem gente que faz isso, viu, Daniel? Mas não é bom, não. Meus irmãos, nessa noite nós vamos iniciar mais uma série de exposições. E agora nós vamos para talvez um dos livros mais
importantes em termos doutrinários das Sagradas Escrituras. O livro ou a carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma. Portanto, eu peço que você abra comigo carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 1. Hoje nós vamos meditar do versículo 1 até o versículo 7. Romanos, capítulo 1, do 1 ao 7. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus bendito, maravilhoso, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, que hoje é trazida a nós, e rogamos que teu Espírito Santo fale conosco, fale aos nossos corações, a fim de que sejamos transformados por esse santo evangelho, que é revelado por ti, Senhor, ao teu povo. Nós te agradecemos porque o Senhor faz isso pela graça, e Senhor, suplicamos que faças mais uma vez hoje, em nome de Cristo Jesus, amém. Meus irmãos, será que você conseguiria dizer alguma coisa que Cristo mudou na sua vida de ontem para hoje? Deixa eu deixar a coisa mais fácil. Será que você conseguiria dizer alguma coisa que Cristo mudou, que o Evangelho mudou na sua vida, do ano passado para esse ano? Deixa eu facilitar um pouco mais. Você conseguiria dizer as coisas, ou pelo menos alguma coisa, que o Evangelho mudou na sua vida, desde a sua conversão até hoje? Essa talvez seja uma daquelas perguntas fundamentais da nossa vida. Eu me recordo que alguns anos atrás, quando estava para receber novos membros em uma das igrejas que pastoreei, não esta, um dos pastores perguntou ao grupo que estava para ser recebido, antes mesmo da entrevista começar: eu gostaria de ouvir de vocês alguma coisa que Deus mudou, que Cristo mudou, que o Evangelho mudou na vida de vocês, quando vocês decidiram caminhar segundo o Evangelho. E foi uma experiência muito interessante, porque aquelas pessoas, um grande número delas, estava professando a fé em Jesus Cristo pela primeira vez, não vinham de outras igrejas evangélicas. E foi muito emocionante ver como elas conseguiam apontar aquilo que Deus fez, aquilo que Cristo mudou na vida delas. Eu sei que para aqueles que nasceram em berço cristão, talvez não seja tão fácil dizer com mais cuidado, com mais, talvez temporal, como alguns irmãos conseguem fazer. Eu me recordo do avô da minha esposa, que há pouco tempo estava com ele, e ele dizia que tinha inveja de um amigo dele, que tinha vivido uma vida bem pregressa, bem de pecado. E ele dizia assim: rapaz, você tem um privilégio de poder contar um testemunho, e eu não posso fazer isso. E aqueles que conhecem o reverendo Francisco Leonardo sabem muito bem que ali está alguém de piedade e que
pode testemunhar muito da transformação do Evangelho. Mas ele dizia isso ao seu amigo, isso na sua juventude. Depois ele foi perceber que muitas vezes as mudanças que ocorrem por causa do Evangelho, elas não são necessariamente tão drásticas ou tão rápidas como muitas vezes acontecem com aqueles que vêm à igreja pela primeira vez. Muitas vezes é algo que leva um tempo. Mas o fato é, e a gente precisa considerar isso, que o Evangelho não nos deixa igual. O Evangelho faz uma grande diferença. Nós estamos diante, como eu mencionei, da carta, talvez de uma das mais importantes do Novo Testamento, aquela onde o apóstolo Paulo gasta mais tempo explorando os temas da teologia cristã. Isso tem um motivo, ou alguns motivos. A igreja de Roma, que obviamente estava em Roma, na cidade, na capital do império, vivia num borbulhar de pecado, de problemas ao seu redor. Era uma igreja que não fora fundada por nenhum outro apóstolo, inclusive o apóstolo Paulo, mas que muito provavelmente é fruto do trabalho missionário de irmãos que, tendo se convertido nos dias de Pentecostes, agora, viajando para Roma, plantaram aquela igreja e iniciaram aquele trabalho, e parece que frutificava bastante. Os irmãos verão isso na sequência das exposições. E essa igreja em Roma, ela não era conhecida pelo apóstolo Paulo. Paulo nunca havia visitado essa igreja, mas ele tinha um desejo de fazer isso, e esse é um dos propósitos dessa carta. Paulo deseja se apresentar para esta igreja, mostrar as suas credenciais apostolares, por isso ele começa falando do trabalho que Deus fez na vida dele, mas também deseja apresentar aquilo que a igreja cristã crê, de forma mais básica e fundamental. Por isso o tema central da carta é o Evangelho. Isso veremos todos os domingos que aqui seguiremos durante esse ano, expondo a carta aos Romanos. E o motivo é porque isso é o centro da vida da igreja. O Evangelho é o centro da nossa vida. E Paulo, portanto, passa a descrever o que é o Evangelho e o que o Evangelho faz conosco. E é exatamente essa a divisão da carta. Nos seus primeiros 11 capítulos, nós vemos Paulo explicando exatamente o que é o Evangelho. Como foi que tudo isso aconteceu diante da pecaminosidade do homem e da justiça de Deus. E como que nós podemos ser justificados pela graça, mediante essa obra maravilhosa de Cristo na cruz. A partir do capítulo 12, um novo tema se abre, quando Paulo passa a mostrar a aplicação de todo o Evangelho na nossa vida. E é por isso que ele fala da metanoia, da mudança de mente. Mas vamos chegar lá em breve. Essa carta foi escrita em um período do Império Romano, em que talvez um dos piores imperadores da história do Império estava reinando, Nero César. Nero iniciou seu trabalho como imperador apenas com 16 anos, e pelo que a história nos conta, ele fez um bom trabalho inicialmente. Até que, não se sabe muito bem porquê, ele enlouqueceu, matou sua mãe e colocou fogo em Roma, culpando os cristãos, iniciando assim uma perseguição terrível do Império Romano contra a igreja cristã, inclusive tendo como fruto de martírio tanto o apóstolo Paulo como também o apóstolo Pedro. Nós sabemos que a igreja de Roma foi duramente perseguida e ela recebe essa carta, talvez inclusive como uma preparação do que viria a acontecer alguns anos na sequência. Paulo muito provavelmente estava na conclusão da sua terceira viagem missionária, isso você pode ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, capítulo 19, quando Paulo estava ainda na região da Grécia, talvez em Corinto, talvez em Éfeso, há uma certa discussão exatamente onde ele estava quando escreveu a carta. Mas o ponto é que ele deseja expandir o trabalho missionário. E vocês sabem que para Paulo não existe apenas teologia e prática, como muitas vezes nós queremos separar. Para Paulo, a
ortodoxia, uma boa teologia, uma boa doutrina, sempre é acompanhada de uma boa prática. E, portanto, o seu interesse em expor o Evangelho tem por finalidade última aquilo que ele vai apresentar nos finais do capítulo, ao dizer que deseja encontrar-se com esses irmãos e também deseja ser enviado por eles até a Espanha, onde continuará a expor o Evangelho, a ensinar do poder de Deus que salva todo o pecador que crê. É por isso, portanto, que nós vamos ver que o grande tema das nossas exposições estará sendo envolvido com essa temática, o Evangelho. O Evangelho no centro, foi como nós demos o nome da nossa série. E nessa noite a pergunta é: que diferença isso faz? O Evangelho no centro, que diferença faz? Primeiramente, Paulo nos mostra que isso faz uma grande diferença, ou fez uma grande diferença na sua vida. Veja o verso 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo começa, portanto, a dar as suas credenciais, e ele começa, inclusive, dando o seu nome. E para aqueles que estão acostumados com a história de Paulo, sabem muito bem que no começo dos relatos de Atos dos Apóstolos, Lucas preocupa-se em chamar Paulo de Saulo. Eu sei que muitos se confundem aí nessa coisa, ao dizer que houve uma espécie de mudança de nome, e não houve mudança de nome alguma. Na realidade, Saulo é o nome hebreu, é o nome em hebraico de Paulo, e Paulo é o nome gentil, o nome em latim ou grego. E, portanto, Paulo se apresenta como Paulo, porque ele, tendo recebido o apostolado dos gentios, tendo recebido o envio de pregar o Evangelho àqueles que estão fora dos arraiais de Israel, deve procurar se chamar de acordo com o nome que eles possam compreender. Talvez para nós isso faça sentido quando nós pensamos, por exemplo, que estamos lendo um autor, para citar um teólogo, João Calvino. Obviamente, João Calvino não se chamava João Calvino lá em Genebra, quando ele pastoreava. O seu nome é francês, né? E no melhor francês que eu posso dizer, é uma coisa entre Jean Calvin. Mas se nós estivéssemos preocupados em chamar João Calvino de Jean Calvin para uma igreja, para uma audiência que não está acostumada com expressões em francês, isso comunicaria muito pouco. Perceba que Paulo, desde o seu nome, até como ele vai pregar o Evangelho, está preocupado realmente com a sua audiência, com a igreja, com o povo de Deus que está recebendo a sua mensagem e por isso o seu nome. Ele se denomina como um servo de Jesus Cristo. A palavra servo também pode ser traduzida como um escravo. Isso tem um peso aqui. Paulo deseja mostrar que de fato ele está comprometido com o Senhor Jesus. Que de fato ele está comprometido em servir a Jesus Cristo como um escravo serve ao seu Senhor. Ele está certo de que precisa devotar a sua vida, ser um instrumento nas mãos do Senhor, como um servo, como um escravo. E ele fará isso através do dom apostólico. Os apóstolos, meus irmãos, foram aqueles chamados por Jesus Cristo. Os seus discípulos mais próximos, os irmãos sabem da história, os evangelhos nos contam dos 12 apóstolos, tendo um deles caído na perdição do pecado e traído o Senhor Jesus Cristo. Mas Atos dos Apóstolos explica que era necessário que esse colégio apostólico fosse completado com 12. E Matias, portanto, reaparece ali, ou aparece ali, exatamente para completar o colégio apostólico, 12 apóstolos. Era necessário que esses apóstolos tivessem andado com Jesus, tivessem visto a ressurreição. Afinal de contas, por serem apóstolos, em outras palavras, enviados, era necessário que eles fossem testemunhas oculares do Evangelho.
Mas Paulo não é nada disso. Paulo não andou com Jesus. Paulo não estava com os discípulos na crucificação e muito menos na ressurreição. Paulo, como ele mesmo se chama, é alguém fora do tempo. E ele mesmo se denomina como o último dos apóstolos e o menor dentre eles. E o motivo é simples, porque ele não está nas características básicas que eram reconhecidas entre os apóstolos, e por isso havia de fato muitos, até mesmo dentro da igreja, que caluniavam e difamavam Paulo, porque diziam que ele não era um apóstolo digno de ser chamado apóstolo. No entanto, nós sabemos a história. Lucas escreve, dentre outros motivos, o livro de Atos para nos mostrar, e isso acontece pelo menos 3 ou 4 vezes no relato do livro de Atos, a história de Paulo. E como foi que Deus o chamou de modo assombroso. Um homem que estava disposto a matar os cristãos, um homem que estava disposto a apedrejá-los, a persegui-los, encontra-se com Cristo naquele caminho para Damasco. E de modo maravilhoso, o Senhor Jesus, ressurreto, o chama para essa obra de pregar aos gentios. Portanto, a missão de Paulo, e ele continua a cumpri-la, e as suas próprias credenciais são apresentadas pelos próprios frutos do seu trabalho, e nós somos fruto do trabalho do apóstolo Paulo. Nós participamos das credenciais desse apóstolo. É por isso, meus irmãos, que cremos que não há mais apóstolos. Apenas aqueles que foram chamados dentro desse período para apresentar os fundamentos da igreja e agora para vivenciar esse ensinamento. Nós hoje continuamos essa mesma doutrina. Portanto, o evangelho para Paulo mudou a sua vida por inteiro. Paulo é o testemunho de que o evangelho faz uma grande diferença. Os seus propósitos, os seus desejos, todas as suas, toda a sua vida foi simplesmente mudada por causa do evangelho, por causa de Jesus Cristo, que apareceu a ele naquele dia maravilhoso. Mas o evangelho está nos planos de Deus. E ele não está resumido apenas a Paulo. E o texto continua a nos mostrar que o evangelho mostra-se como uma grande diferença do próprio Deus. É a apresentação de Deus a nós. Veja comigo, só voltando ao versículo 1. Para o evangelho de Deus, que ele, Deus, no passado prometeu por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. É maravilhoso. Talvez se eu pedisse para algum de vocês resumir o evangelho. Resuma o evangelho em 30 segundos. Dificilmente algum de nós conseguiria fazer um resumo tão maravilhoso quanto esse que Paulo acabou de fazer. Paulo está basicamente contando toda a história de Cristo em algumas linhas, em algumas palavras. E ele vai, portanto, depois disso, gastar muitas outras para mostrar a amplitude do evangelho. Mas agora nós podemos observar que o evangelho é o plano de Deus. É o plano de Deus. Perceba, o evangelho nunca foi o plano B do Senhor. Para Deus não há plano B. Para Deus não há uma segunda opção. O evangelho sempre foi o plano de Deus. E nós lemos agora na nossa leitura continuada, Gênesis capítulo 6, que mostra exatamente quando Deus, com a ira por causa do pecado, destruiu a humanidade por completo, restando apenas uma família. E para nós que conhecemos a história, lá da criação, podemos pensar, rapaz, Deus não acerta uma, né? Primeiro foi no Éden. Eva foi lá e comeu do fruto, deu para o marido, pecaram.
Aí depois, agora, a humanidade por completo está perdida. Será que esse Deus sabe o que Ele está fazendo? Essa pergunta só faz sentido para aqueles que não conhecem o Evangelho. Porque o Evangelho sempre foi o plano de Deus. Mostrar a sua glória através da redenção, através de pecadores que são transformados como o apóstolo Paulo foi e como nós fomos, sempre foi o plano de Deus. E Ele vai demonstrar isso, mesmo diante do pecado. É isso que inclusive o resto da carta vai nos mostrar, em especial um dos pontos mais polêmicos de toda a carta, que é a seção do capítulo 8, ou melhor, do capítulo 9 ao capítulo 11. Chegaremos lá, se Deus assim permitir. Mas veja que todo o Evangelho foi sendo profetizado, foi sendo prometido, e isso está no centro do Antigo Testamento e estará também no Novo Testamento. Foi o próprio Senhor Jesus que, quando ressuscitado, encontrando-se com os discípulos em Emaús, no caminho de Emaús, explicou para eles aquilo do Antigo Testamento que apontava para Ele. E todos eles tiveram seu coração aquecido ao perceber como as Sagradas Escrituras, de fato, dizem respeito ao Evangelho. E é por isso que de Gênesis a Apocalipse, nós podemos ter a certeza, o Evangelho está no centro. O Evangelho, meus irmãos, como eu disse às crianças, tem um significado simples para que possamos compreender. O Evangelho é a boa notícia. É a notícia de que o Senhor Jesus Cristo veio para salvar pecadores. O contexto da palavra dentro da sociedade greco-romana envolvia geralmente dois povos que estavam em guerra. E esses povos, durante sua batalha, encontravam-se no campo de batalha. E aqueles que não eram participantes do exército aguardavam ansiosamente a notícia. Mulheres, crianças, idosos, aqueles que não poderiam lutar por si mesmos, nem pela sua cidade, teriam que aguardar a notícia. Até que de repente, um arauto, correndo, entra nos portões daquela cidade e grita: Evangelion, Evangelion, Evangelion. Há uma boa notícia a ser dada. Nós vencemos. O Evangelho, portanto, é exatamente quando o Senhor Jesus Cristo estava na cruz, tendo cumprido todos os planos do Pai, tendo se submetido à vontade de Deus. E Ele diz: está consumado. Portanto, meus irmãos, o Evangelho diz respeito à encarnação de Cristo, Filho de Maria, da linhagem de Davi, porque Ele é rei e há de continuar eternamente rei, segundo a linhagem que o próprio Deus o designou. Mas também a sua morte, bem como a glória da sua ressurreição, que o Espírito Santo de Deus o fez exaltar. Agora, portanto, Ele pode ser chamado de Senhor. Veja o que o versículo 4 nos diz a respeito disso. Pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero lembrá-los algo que a gente já mencionou várias vezes, os nossos pastores aqui, durante as exposições. Mas para a igreja de Roma, isso tem um peso ainda maior. Como eu já mencionei anteriormente, a palavra Senhor, no contexto greco-romano, era designado a César. A palavra grega Kyrios é o termo usado para a submissão do imperador romano. Agora imagine dentro da própria cidade onde o imperador mora. E o que Paulo está dizendo é: Kyrios não é César. Nero não é o Senhor. O Senhor é Jesus Cristo. Isso tem um peso, meus irmãos.
não só teológico, mas político. O que ele está dizendo é que o povo de Deus não se submete ao imperador, não se submete aos governos, se submete a Cristo. E a sua submissão aos governos é mediada por Cristo. Romanos 13, veremos também sobre isso. Portanto, para uma igreja que está sediada na capital do império, ser lembrada que Jesus Cristo é o Senhor é algo maravilhoso. Eles precisavam lembrar-se disso. Ele é o Senhor. Eles estão submetidos a Cristo muito mais do que ao imperador. O texto termina do verso 5 ao 7, falando do Evangelho e a sua diferença para nós. Por meio dele, viemos a receber a graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Observe que o Evangelho mudou a vida de Paulo. O Evangelho é o grande poder de Deus manifesto desde a criação do mundo, no seu plano redentivo. O Evangelho muda a nossa vida. O Evangelho faz uma grande diferença para todos nós. Em primeiro lugar, porque o Evangelho é graça, é dom. Paulo menciona a palavra que por causa do Evangelho, ele recebeu dom e apostolado, graça e apostolado. Recebeu o presente de pertencer ao povo de Deus e poder servir a Cristo por meio dos dons que ele concedeu. Aqueles que estiveram conosco no ano passado, vendo as exposições de 1 Coríntios, viram como Deus opera nos dons espirituais. Veremos isso de novo, porque a carta aos Romanos também trata sobre isso. Esses dons são designados para serem exercidos segundo o senhorio, segundo a glória de Deus e de Cristo. Portanto, ele mesmo diz, para a obediência da fé em Cristo. Veja que os dons espirituais, inclusive este que Paulo mesmo detinha como apóstolo, não servia para a sua glória, para a sua autoridade, para a manifestação do seu nome, antes para a glória de Cristo, para a demonstração do seu poder e as habilidades do Senhor. Esse Evangelho é destinado a nós. Nós que somos gentios, nós que pertencemos a essa história maravilhosa, participamos como fruto do trabalho da pregação de Paulo, mas hoje também podemos ser lembrados do Evangelho como o chamado de Cristo para todos aqueles que creem. É por isso que Paulo conclui nos dando a bênção, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Como vocês já ouviram, esse é um cumprimento de Paulo comum, algo que ele mesmo criou, porque ele junta dois cumprimentos anteriores. Os judeus, até hoje inclusive, têm o costume de cumprimentar uns aos outros com a palavra shalom. A palavra shalom, que significa paz, mas tem um significado mais abrangente, especialmente no Antigo Testamento, quando aponta para aquilo como deveria ser. Aquelas coisas em harmonia, segundo a vontade de Deus. Ela também é usada como um cumprimento coloquial entre os judeus. Se você for a Israel, eles vão cumprimentar você também com shalom, e seria o equivalente para nós como, tudo bem? Como vai você? Algo parecido com isso. Naquele período isso já era usado. Os gregos, por outro lado, usavam a palavra, a palavra charis, graça. Que a graça esteja com você, algo nesse sentido. E portanto Paulo junta
as duas ideias para mostrar que a igreja é a composição de um povo só, dentre judeus e gentios. E esse será o grande argumento dele para mostrar que o evangelho não é somente para os judeus, nem é somente para os gentios, mas o evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Não importa de onde você venha, não importa se você nasceu em Olinda, se você nasceu em Recife, se você nasceu no Japão. O evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Portanto, a graça e a paz que vem do Senhor compõem o povo de Deus. É bênção para o povo de Deus. Isso, portanto, se tornou uma tradição entre os cristãos, cumprimentarem-se com a graça e a paz. Mas o que está por detrás é a confiança no evangelho. É saber que o evangelho, de fato, é o que nos dá graça e paz. É saber que se há algo de bom na nossa vida, é o evangelho quem nos traz. É que no final das contas, no final do dia, quando você está deitado para dormir, pouco vai importar o quanto que você trabalhou, o quanto que você fez ou deixou de fazer, mas realmente o quanto que você viveu do evangelho. O quanto que o evangelho esteve no centro das suas ações, das suas palavras, da sua vida. Meus amados irmãos, o evangelho está no centro. Que diferença faz? Essa é a pergunta. Qual a diferença que o evangelho faz na sua vida hoje? Como que você pode responder essa pergunta? Será que você é capaz de apontar algo que Deus tem mudado em você? Será que você consegue perceber as mudanças de Deus na sua vida? Porque o evangelho muda tudo. Talvez sua resposta seja, olha, acho que não consigo. Então talvez o seu caso seja de alguém que precisa conhecer o evangelho. Talvez mesmo que você pertença e seja membro dessa igreja, você ainda não teve um encontro com o evangelho. Porque o evangelho tem que transformar. E portanto, nessa noite, o Senhor convida você a ouvir as boas novas e a crer nas boas novas. Talvez o seu caso seja, olha, eu conheço do evangelho. Mas pastor, quer saber, no dia a dia, muitas vezes eu peco e muito, e não sei se eu estou manifestando o evangelho como deveria. Portanto, o chamado que Deus tem para você nessa noite é: viva o evangelho. Porque não adianta você dizer, eu professo a Cristo. Não adianta você estar aqui, levantar suas mãos e cantar, se você não crê no evangelho, e se você não vive esse evangelho no resto da semana. Se isso não faz diferença na sua vida, no seu relacionamento com a sua esposa, no seu relacionamento com os seus filhos, na forma como você trabalha. Eu me lembro de um amigo meu, que uma vez me disse assim: Ronaldo, eu não sei, muitas vezes, como falar do evangelho dentro do grupo que eu trabalho. Porque eu faço tudo o que eles fazem. E talvez se eles perguntassem para mim, ok, eu quero crer no que você crê, mas que diferença isso faz? Eu não saberia dizer, disse essa pessoa. Talvez esse seja o seu problema. Você muitas vezes não consegue pregar o evangelho porque você não vive o evangelho. E diferente do que Paulo menciona aqui, você não consegue identificar as diferenças do seu caminho para aqueles que vivem em piedade.
Mas louvado seja o Senhor, que nos conforta, nos consola e nos encoraja a continuar. Aqueles que já têm tentado viver, e talvez você perceba isso. Não, eu consigo, pastor, eu consigo ver a minha vida sendo mudada. E nessa noite o Senhor, mais uma vez diz, continue a ser santificado. Você é chamado para ser santo, separado. Isso não é uma coisa que vai acontecer apenas uma vez na sua vida, mas isso é uma caminhada. Há uma progressão. Alguns tropeções, algumas quedas, mas é o Senhor quem nos levanta para viver segundo o seu Evangelho. Meu irmão e minha irmã, o Evangelho está no centro da nossa vida. O Evangelho no centro, que diferença faz? Vamos orar. Santo Deus, de majestade e glória, nós te agradecemos, ó Pai, por causa do Evangelho. Esse Evangelho maravilhoso que o Senhor tem profetizado, demonstrado através dos teus profetas durante os séculos, e de modo assombroso, na plenitude dos tempos, encarnou em Jesus Cristo. Ele que é o Evangelho, Ele que é a boa notícia, ao nos trazer redenção plena. E nessa noite, Senhor, nós confessamos os nossos pecados. Confessamos, ó Deus, que muitas e muitas vezes não vivemos o Evangelho. Nessa noite nós, ó Deus, suplicamos pela vida daqueles que não conhecem o Evangelho. Senhor, toca em seus corações, abre os seus olhos para que possam crer e viver esse Evangelho. E ajuda-nos, ó Senhor, nos nossos tropeções, nas nossas fraquezas, na frieza dos nossos corações, para que sejamos aquecidos pela Tua Palavra, pela verdade eterna, da redenção perfeita, plena, que há em Jesus Cristo, nosso Senhor, o único, onde não há outro. Por isso, Senhor, nós te agradecemos, porque confiamos em Ti. Oramos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.